O STF determinou e o Senado vai montar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O presidente e o relator dessa comissão devem ser conhecidos agora na semana que está chegando. Só que tem parlamentar querendo se investigue também a atuação de estados e municípios. Durante essa semana a gente questionou muito sobre quem estava propondo essa CPI, se estados e municípios entrariam. Não é uma certeza, mas isso poderia acontecer. Então a gente recebe agora ao vivo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, eu gostaria que o senhor explicasse primeiro quantas assinaturas o senhor já colheu para isso e por que o senhor quer, de fato, que se implemente também uma investigação contra estados e municípios e não só contra o governo federal. Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro, Luciana, todos vocês que estão nos assistindo agora na CNN Brasil. É uma coisa óbvia, né? O bom senso manda que a gente precise fazer a justiça por inteiro, buscar a verdade e não apenas uma parte da verdade, né? Então, assim, eu confesso que fico indignado porque nós temos centenas de bilhões de reais também enviados para estados e municípios e com 61 operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. Então, é possível que a gente consiga as assinaturas ainda hoje. Muitos colegas têm me ligado desde sexta-feira e já está faltando apenas 9 assinaturas. Mas eu acredito com que os compromissos que a gente tem, né, de alguns colegas, que a gente possa ainda hoje superar esse número, que são 27, o número mínimo de assinaturas para a abertura de uma CPI mais ampla. O que a gente está propondo é uma CPI independente, que não tem fins políticos eleitoreiros, né? Ou seja, está focando na União, nos estados e nos municípios, né? E uma CPI mais justa e que eu acredito que vai trazer todos os dados para o povo brasileiro fazer o julgamento. Senador, o senhor acabou de responder a minha primeira pergunta, se essa se juntaria à CPI do governo federal. E aí eu lhe pergunto, uma CPI mais ampla, como o senhor chama, também não é uma CPI mais complexa, que demoraria muito mais, nesse caso, para a gente ter algum resultado dessa investigação? Olha, Luciana, a gente tem um histórico de CPIs no Senado Federal, no Congresso Nacional, e equipe é o que não falta, né? De assessores, todos os senadores têm aí dezenas de assessores, né? Pagam com dinheiro do contribuinte. Nós temos senadores capacitados para fazer o trabalho. Então, eu não vejo a menor dificuldade. O que a gente não pode, e aí não é justo, eu falo isso com independência que eu tenho de mandato, não sou nem governista, nem oposição, né? Critico o que tenho criticado o governo federal e elogio o que tenho que elogiar. Então, o que a gente percebe é uma movimentação apenas com o cunho eleitoreiro para 2022. Isso não é certo. Você pegar um para Cristo e dizer que ele que está errado. Eu acho que tem erro em todas os entes federados. E a gente precisa avaliar, porque senão a gente está sendo injusto. E esse momento é o momento que a gente precisa ter serenidade. Eu acredito que é momento de união, de somar esforços, né? Para salvar vidas. É isso que a gente está precisando, e não de briga política. A gente tem que deixar os partidos de lado nesse momento e dar esforços para que a gente possa buscar soluções para o Brasil. Agora, os responsáveis, sim. Eu, por exemplo, coloquei até a CNN Brasil como fonte nesse nosso pedido de CPI, que foi feito no dia 2 de março. Olha só. No dia 2 de março a gente deu entrada, é uma coisa antiga já, né? E a gente colocou, com dados da própria CNN Brasil, que são 61 operações da Polícia Federal, né? Ou seja, foram 1.025 mandados de busca e apreensão e outros 144 de prisão. E eu elenco aqui dezenas de casos, coloco os fatos determinados, dezenas de casos em estados e municípios. Eu vou colocar apenas um do Nordeste aqui falar para vocês, mas está tudo no nosso pedido de CPI. Tem um consórcio Nordeste, que envolve governadores do Nordeste, ele comprou 300 respiradores, olha só que denúncia grave, 300 respiradores, e até hoje não receberam, né? Inclusive, é estranho porque foram respiradores comprados da indústria da maconha, né? Não me pergunte o que é que tem a ver maconha com o respirador para Covid, mas levaram esse calote. O povo até hoje do Nordeste não recebeu o dinheiro de volta, teve a operação da polícia e a gente quer a busca pela verdade, porque é um assassinato, como diz o Álvaro Dias, o líder do Podemos, um roubo durante a pandemia, né, desvios, não é apenas corrupção. Eu acredito que é um crime que pode ser levado ao assassinato. Aliás, eu tenho um projeto nesse sentido desde o ano passado, que não foi votado no Senado ainda, que é um projeto que duplica a pena em casos de corrupção, em crimes durante a pandemia, né, de corrupção, e torna esses crimes hediondo também. A Câmara já fez a sua parte, o projeto da deputada Adriana Ventura de São Paulo.
mas o Senado ainda não fez, Sim. ou seja, está parado no Senado para isso virar lei. O senhor identificou algum movimento do governo, ou mesmo da base aliada dentro do Senado, para que a CPI não funcione, ou seja, que ela seja instalada, mas que ela não funcione na prática, né? Isso por meio do atraso da indicação dos seus integrantes, ou mesmo a retirada de assinaturas? O senhor identificou esse movimento e o senhor acha que ele tem chances de se concretizar? Olha, eu acredito que o povo brasileiro precisa de resposta quanto a isso, né? Essa questão de retirada de assinatura que a gente ouve em bastidores, eu acredito que isso pega mal, né? Eu acredito que houve uma interferência, sim, clara do poder judiciário sobre o poder legislativo. Isso é uma coisa que a gente está denunciando há muito tempo. É um ativismo judicial muito forte do Supremo Tribunal Federal. Ele está acima dos outros poderes. Na verdade, para mim, está governando o país, né? É isso que tem acontecido com o Supremo, isso não é correto, mas eu vejo que muitos colegas estão incomodados também com isso. Agora, a responsabilidade disso, Caio, é nossa, do Senado Federal, porque a gente até hoje não deliberou sobre pedidos de impeachment de ministro do Supremo, até hoje nós não deliberamos sobre CPI de lava-toga. Então é algo que só o Senado pode fazer, não é o presidente da República, não são os deputados federais. Então eu acredito que a gente precisa encarar isso definitivamente para acabar com esse tipo de abuso que está ocorrendo de um poder da República sobre o outro, deixando tudo desarmonizado.